Lucas capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleófas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de remir a Israel, mas depois de tudo isto, já este o terceiro dia, desde as tais coisas que lhe sucederam. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor está vivo e está em nosso meio. Aleluia. Toma seu assento com sua gentileza. Sempre o nosso Senhor, Ele deixou muito enfatizado a sua igreja, os seus discípulos, que conviveram com Ele desde o início do ministério de Cristo. Sempre o Senhor, com todo o seu crescimento ministerial, com toda a sua popularidade em um espaço físico e diante de tantas as multidões que o cercavam, que o seguiam diante de um contexto de precisão espiritual e física, Jesus, para os seus discípulos, ele deixou muito enfatizado. Ele deixou enfatizado que, por mais que bom seja estar com Ele, andar com Ele, caminhar com Ele, nem todos os dias seriam dias de festas, seriam dias de milagres, serão dias de risos, serão dias de satisfação. Haveria dias que, aquele mesmo tempo em que Jesus estava com eles, comungando, reunidos e juntos ali em um âmbito satisfatório de união e comunhão, Jesus sempre deixou enfatizado que, ao mesmo tempo que eles estavam com os seus discípulos, o Senhor seria aquele que em dado momento seria entregue à morte. Ele seria entregue. Jesus deixou manifesto dizendo que iria padecer e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então Jesus, ele nunca escondeu, Jesus deixou sempre enfatizado, deixou sempre muito bem esclarecido que, por mais que os discípulos gostassem do momento em que viviam, momento de comunhão, momento de aprendizado, momento de crescimento ao elevo espiritual, Jesus sempre deixou enfatizado que haveria momentos em que dias difíceis iriam vir, sim. E olha que eu só estou simplificando na minha linguagem aqui dentro desse contexto, mas Jesus sempre deixou enfatizar. É lindo ver Deus manifestar a sua glória, ver uma mãe desconsolada diante de uma vida tão difícil do seu filho, e quando essa pessoa é levada aos pés do Senhor,
aquele espírito ruim, aquele incômodo sobre aquela vida, deixa aquela vida, e aquela vida é liberta diante dos olhos de uma mãe. Isso traz satisfação, traz alegria, traz vontade, desejo de viver por muito mais diante de sofrimentos dentro do seu âmbito emocional. É interessante, é lindo de se ver pessoas que tinham falta de audição e se, ao apresentar próximo a Jesus, Jesus opera um milagre, faz coisas extraordinárias, onde essas pessoas começam então a entoar testemunhos de milagre. O que não acontecia começa a acontecer. O que do ventre pessoas foram gerados simplesmente com uma deficiência visual, com uma deficiência de audição, com uma deficiência física, uma impossibilidade até mesmo de dar passos diante de um contexto, a maior vontade de pessoas, e Jesus ele vem e realiza grandes feitos extraordinários, marca vidas, muda a história, muda completamente até mesmo o contexto social e financeiro de pessoas que estavam predestinadas a viver uma humilhação, a uma escravidão e simplesmente se submeter dentro de um contexto social, aleluia, dentro de um contexto social. Simplesmente o Senhor Deus, por intermédio da sua palavra, Ele sempre manifestou o seu poder, sempre manifestou a sua glória, sempre trouxe expectativa para aquelas pessoas que estavam diante dele, que foram apresentadas para ele. Ele manifestou o poder. Quantas e quantas pessoas, até mesmo a mulher do fluxo de sangue, sem expectativa, diante de um contexto da medicina, os conceitos da medicina não conseguiram curar, todo um sistema de educação envolvendo os médicos do teor da sua época não conseguiram curar, e diz a Bíblia Sagrada que dentro daquele contexto ela gastou os seus dinheiro, a sua finança com todos os médicos da sua época, e por nenhum pudera ser curado. Mas diante de um contexto onde não tem quem possa resolver o seu problema, se então chega ao teu conhecimento que tem um homem que é poderoso de mudar a história de pessoas, tem um homem que é poderoso de trazer cântico, tem um homem que é poderoso de mudar a história, e esse é Jesus de Nazaré. Se acende a esperança no coração desta mulher, se acende a vontade de viver no coração desta mulher, e ela rompe todos os seus limites, até mesmo grandes contextos diante da lei mosaica que proibia ela de estar caminhando dentro de uma população. Ela rompe limites humanos, ela rompe limites de todas as partes para simplesmente, com uma intenção, se eu tocar na orla do seu vestido, se eu tocar simplesmente na orla da sua vestimenta, eu serei curado. Ela determinou, e quando ela determina, não há bloqueio que impede dela chegar onde ela tem que chegar, alcançar o que ela tem para alcançar. Ela alcançou o seu milagre. Vidas foram testemunhas oculares do milagre acontecido na vida desta mulher. Aquela mulher foi alcançada pelo general de guerra. Tudo isso é muito lindo, são experiências que marcam a mente, a memória, o subconsciente e todo o raciocínio daqueles que estão à volta, principalmente dos discípulos do Senhor, aqueles que caminham com o Senhor, aqueles que estão com o Senhor, aqueles que aprendem com o Senhor, aqueles que são instruídos pelo Senhor, aqueles que são lecionados pelo Senhor. Tudo isso é muito bom, é muito edificante, mas em tantas coisas boas, Jesus sempre trouxe a atenção para os dias difíceis também que os seus discípulos iriam passar, para os dias difíceis que eles iriam viver, para os momentos difíceis que eles teriam que passar, que eles iriam sofrer. Existiriam momentos de preocupação,
existiriam momentos de perseguição, existiriam momentos em que eles iriam até mesmo se esconder para sobreviver. Tudo isso faz parte daqueles que servem o Deus que é digno de glória, o Deus que é digno de adoração. No obstante, dentro desse contexto que nós usamos como base, eles não muito têm um crédito, mas até que aconteceu. Jesus já foi sepultado, Jesus foi escarnecido, Jesus foi cuspido, Jesus foi traído, Jesus foi humilhado, Jesus foi estapeado, Jesus, ele foi humilhado. Jesus sempre deixou enfatizado todos esses questionamentos, ele sempre pronunciou: nem tudo é maravilha, haverá momento que o mesmo riso ele se converterá em lágrimas, preocupação, dificuldade, angústia. Então aproveite a cada momento, a cada oportunidade, porque haverá dias muito tensos, sentimentos se aflorarão, preocupação se aflorarão, ansiedade se aflorarão, mas aguarde que estes momentos são passageiros. Eu sou maior sobre a tua vida, eu sou maior sobre a tua história, eu sou maior sobre a sua vida. O mais interessante é que este tempo aconteceu. Quem não se atentou que as coisas iriam apertar, teve que acreditar ao ter a experiência das coisas apertando. Quem não deu muita ênfase acreditando que tudo era uma mil maravilha, aquele momento nunca iria passar, teve que entender que o choro é necessário. Mas por que dessa preocupação? Por que do choro? O porquê de momentos de crise é para revelar algo de Deus sobre a vida dos seus discípulos, é para revelar algo de Deus sobre a vida daqueles que confiam no Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus então ele é entregue às autoridades, Jesus é cuspido, Jesus é humilhado, coroa de espinho, Jesus é zombado, é escarnecido. Todos nós conhecemos o mesmo povo que um dia disse: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Foram o mesmo que diante de uma grande emoção coletiva e social disseram: crucificam e solte Barrabás, crucificam e solte Barrabás. Os mesmos que o ovacionaram, os mesmos que os aplaudiam, o mesmo que os procuraram ao Senhor no momento da sua preocupação, foram os mesmos a dizer: aleluia, crucifica, crucifica, crucifica. Olha como as coisas olha como pessoas são ingratas, olha como pessoas são. Isto tem que acontecer, mister, que todas estas coisas aconteçam para que algo inédito da parte de Deus venha acontecer sobre a vida de toda uma humanidade. Jesus é entregue. Então esse contexto do primeiro dia da morte de Jesus ao terceiro dia foi tristeza para onde? Para tudo quanto é lado. Do primeiro dia ao terceiro dia da morte de Cristo foi sofrimento, foi crise emocional, foi grandes dificuldades, turbulência racional de se compreender. Por que estamos passando por isso? Por que desta lacuna aberta em nosso peito? Por que desta tristeza, esse sentimento de solidão? O mestre não vai viver, o mestre não vai retornar ao sentimento de preocupação que mistura-se também com a dúvida. Grandes são os questionamentos a ser levantados: será se ressuscita? Será se volta ou não volta? Será se ressuscita ou se não? Enfim, há uma grande limitação manifesta dentro do contexto, a alimentação emocional, a limitação diante de tantas palavras que o Senhor revelou a eles. Foram tantas experiências boas e não obstante tudo se cai por terra diante dos traumas vividos, a crise vivida, a angústia vivida, a depressão, a crise de ansiedade tomou conta dos seus discípulos. Glória a Deus. E no obstante, dentro desse contexto, os discípulos estão
com a sua mente confusa. Terceiro dia, mulheres vão até o sepulcro de Jesus, levam óleo e vão para a frente do sepulcro. Terceiro dia, o anjo assenta sobre a pedra, uma segurança reforçada das autoridades dos sacerdotes e sumos sacerdotes que procuraram a Pôncio Pilatos para que reforçasse a segurança diante do túmulo de Jesus, porque havia-se uma conversa e grande que se proliferou que Cristo havia dito que iria ressuscitar, e a grande preocupação das autoridades é que há de ser que algum dos seus discípulos roubassem o teu corpo do sepulcro, sumisse com o corpo, e isso iria causar um alvoroço na sociedade, na cidade e em Jerusalém, de que Jesus realmente ressuscitou. Então, atendendo o pedido dos sacerdotes e do sumo sacerdote, é reforçada a segurança à entrada do sepulcro, selam a pedra do sepulcro para que ninguém tentam tirar o corpo de lá de dentro. Soldados estão postos com espadas, com lança, com escudo, preparados, armados até os dentes, para que ninguém tire o corpo de Jesus do túmulo. Já é o terceiro dia, estão guardando 24 horas o corpo de Jesus para que ninguém se aproxime de lá. As mulheres foram até o sepulcro, as mulheres se apresentam e ali está uma comitiva de soldados guardando o sepulcro, onde que de repente um alarido forte estronda. O anjo repousa sobre aquela pedra. Os soldados que estavam bem preparados caem com seus olhos por terra diante de um cenário glorificado. Uma voz do anjo brada dizendo: o sepulcro está selado. Mas uma voz se brada dizendo: por que vocês veio buscar entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Como havia dito, já é o terceiro dia e ele ressuscitou. Vão para os seus irmãos, vão para os demais e anuncia-lhes estas palavras, que ele está vivo. A pedra ainda continua selada, mas Jesus não está lá dentro. A cova, o sepulcro está vazio. Jesus ressuscitou. Jesus não está no sepulcro. E diz a Bíblia Sagrada que vão esta aos demais dizer para Pedro e aos demais: o mestre ressuscitou, o mestre não está morto. Aleluia. Como o havia dito, ele não está. E quando Pedro corre para o sepulcro, esses discípulos, eles haviam tomado uma decisão. Decisão esta: esse lugar é pesado demais para nós, é muita tristeza para nós ficarmos aqui, a angústia pesa demais em nosso peito. Vamos para Emaús, porque aqui não dá para ficar, aqui não tem como a gente ficar mais,
É muita tristeza, porque em cada lado que a gente olha, a gente vê as obras do Mestre, a gente vê ações que glorificam o nosso Senhor, pessoas caminhando, revela a glória do Senhor. O Senhor não está em nosso meio, e eles então tomam uma decisão. O lugar está pesado demais, e lidar com alguns tipos de realidade é difícil demais. Então vamos sair daqui. Chorando, saem de Jerusalém, rumo a uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, chamada Emaús. Chorando, conversando entre si. Oh, saudade do Mestre, sobre tudo aquilo que havia acontecido, aquilo que havia acontecido nos últimos dias. Conversando entre si, lembrando das obras, lembrando das ações de Cristo, de milagres alcançados, de pessoas que foram libertas, de como Ele era bondoso para com eles. O nosso Mestre, diz a Bíblia Sagrada, que enquanto eles, pastor ali, iam chorando, conversando entre si, angustiados, saíram de Jerusalém, mas a tristeza não saiu deles. Tomaram uma decisão: vamos aliviar a situação, mas não aliviou, o problema continuou com eles, caminhando com eles. Diz a Bíblia Sagrada que naquele deserto, que naquele caminho, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O próprio Jesus se aproximou deles, caminhou com eles, ouviu eles e perguntou: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? A quais eles, nas suas respostas, disseram: és tu o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que tem acontecido nos derradeiros dias? Jesus pergunta, porque os olhos deles estavam como que fechados, e não conseguiram identificar que era Jesus, que estavam com eles, caminhando com eles. E eles responderam que Jesus, homem bom, poderoso, enviado de Deus, profeta em nosso meio, que fez tanto pelo povo, mas como as autoridades, os sacerdotes, o povo o entregou para a morte e para ser crucificado. Quando eles usam estas expressões, crucificado, ele está dizendo que Cristo morreu de um modo indigno. Porque Paulo registra em Gálatas: maldito pois seja aquele que sobe do madeiro. Quem recebesse morte de cruz era tido dentro do contexto social como indigno. E lembramos que o próprio povo disseram: solta Barrabás, aquele que cometeu o erro, aquele que tem motivo para a morte, mas crucifica este homem. E Pilatos lava sua mão e disseram: estou livre do sangue deste inocente. E toda uma multidão disseram que caia sobre nós o sangue dele, porque ele merece morrer. Então a cruz não era para Jesus, mas existe um propósito divino. Por isso que o profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus. Então Cleófas e outros discípulos começam a discursar. Jesus, não obstante, mesmo eles sem perceber que era ele que caminhava com eles, o próprio Jesus disse acerca de toda a Escritura Sagrada, começando desde Moisés e passando pelo profeta, que era mister que Jesus viesse a morrer, era mister que Jesus viesse a padecer, era necessário que Jesus passasse pelo sofrimento, passasse pela humilhação, para que Jesus pudesse, dentro daquele contexto, trazer libertação, cura e milagre para uma vida eterna diante de todo o povo. Mas eles estavam como que os olhos fechados. O deserto, o sofrimento, a dor não permitiu que eles reconhecessem que era o próprio Jesus que caminhava com eles, chorando, e Jesus pregando, angustiado, e Jesus pregando, afligidos, e Jesus pregando, tristes, e Jesus pregando, o coração deles ardiam, e Jesus pregando, a solidão, e Jesus pregando, os olhos dele não reconheciam, mas Jesus estava dizendo: eu estou aqui, eu estou falando, eu estou me revelando. A tristeza os envolvia, mas Jesus não cessava de falar. A tristeza tomava conta daqueles homens, mas Jesus não cansava de acompanhar, mesmo muita gente não reconhecendo. Sabe por que muita coisa de ruim não acontece com muitos de nós? Mesmo quando nós não reconhecemos, o próprio Jesus, pela sua infinita misericórdia, continua caminhando conosco, andando conosco e guardando a nossa vida de toda astuta cilada do adversário que tenta nos parar. Glória a Deus! Oh, Pai! Louvado seja Deus! Angústia! E Jesus pregando. Está doendo demais. E Jesus acompanhando. Ele não está entendendo que eu estou com ele, caminhando com ele. Ela não está entendendo que eu caminho com ela, ando com ela, falo com ela. Mas o teu problema está tomando conta de toda a sua estrutura racional, a ponto dela não conseguir reconhecer que eu estou caminhando com ela, que eu estou andando com ela, que eu estou falando com ela. A crise que nós passamos, que toma conta de todo o nosso raciocínio, que tem hora que a gente olha, a gente não sabe como nós estamos caminhando, mas isso é o próprio Deus, que ainda mesmo que você não reconheça, Ele caminha contigo, anda contigo, protege você, guarda você, sustenta você. É o Senhor que está te sustentando. Glória a Deus! Glória a Deus! A luta não te deixa ver, os problemas não te deixam enxergar, mas qual a condição que você tem de ter sobrevivido aos desertos? Se Cristo não tivesse com você, se Cristo não guardasse a tua vida, se Cristo não manifestasse em toda a sua estrutura racional, quantas atitudes erradas era para ser tomada? Só de ter saído de Jerusalém foi uma atitude errada, mas o Senhor caminhou contigo, estou guardando você. Eu sei que houve uma crise de ansiedade que impulsionou você sair da profissão, mas eu não te deixo, eu te dou um livramento, eu te guardo, eu te sustento, sou Deus sobre a sua vida. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Louvado seja Deus! Qual a estrutura que eles têm por si só, de passar por um deserto,
variações de emoções e chegar em Emaús. Porque o diabo é astuto. Antes que algo aconteça, Jesus se revela na vida do teu servo, da tua serva. Jeová não vai deixar o diabo te envergonhar. Jeová não vai deixar o inimigo envergonhar a obra de Deus na sua vida. Aleluia. O inimigo pode tentar, mas Deus é aquele que caminha contigo. Você não pode ver por conta do teu problema, por conta do conflito, mas o motivo de você não consiga ver não significa que você esteja só. Deus é aquele que caminha contigo mesmo você sem ver. Aleluia. O coração queimando. Por que o coração está queimando? Aí Cleófas e o outro discípulos pensam no problema. Dificuldade, a vida não vai ser mais a mesma. Jesus atravessa com eles, escuta isso aqui, hein? Jesus atravessa com ele todo o deserto, chega aonde quem parar chegar, e Jesus fez-se que ia mais longe, e eles constrangeu a Jesus dizendo: fica conosco, já se faz tarde, é perigoso. Convida Jesus a entrar sem saber quem é o convidado. Fique conosco, peregrino ou desconhecido. Jesus fica, não está entendendo nada, eles não estão entendendo nada. Jesus entra, é hora de se alimentar diante de tempos difíceis que você tem vivido. É hora de se assentar, é hora de se alimentar. E quem é que dá a bênção? Jesus. Glória a Deus. Jesus ergue e dá graça ao pão. Quando Jesus levanta as mãos e dá graça, aleluia, eu estou me arrepiando inteirinho, eu sinto a presença de Deus. Os olhos dele se abriram. Esse gesto eu conheço, esse gesto eu conheço, essa bênção eu conheço, essas mãos eu conheço, essa voz eu conheço. Não conheceu em todo o trajeto, mas haverá um momento em que você se assentará na mesa e vai dizer: foi Deus que me sustentou, porque você não tinha condição de sobrevivência, mas o leão da tribo de Judá caminhou com você, te sustentou, te mandou, ele te sustentou. Aleluia. Oh Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. O partir do pão, a bênção ministrada, as mãos levantadas, os olhos se erguem. Ele está comigo em todo esse trajeto. Meu coração ardia, mas eu não conseguia reconhecer. A tristeza era demais, mas meu coração queimava no caminho, no trajeto. Esse é o seu Senhor, que não te deixa nos piores dias de preocupação que você tem vivido. Esse é o teu Senhor, que não te abandona nos piores momentos da tua vida.
Quando tudo parece estar embaraçado e perdido, Jesus se apresenta. Você não vê, mas Ele está aquecendo a tua alma, Ele está aquecendo o teu coração. Quem sabe há pessoas que nos assistem pelas transmissões nesta casa de oração, pessoas que estão dentro desta casa de oração, estejam enfrentando por um caminho seguido para Emaús. É um deserto, é um momento de dificuldade, é um momento de solidão, mas você está guardado, está amparado, está protegendo. Há um Deus que te sustenta, Ele não vai deixar você ser envergonhado nesta jornada. Se prepara, porque Deus está escrevendo uma nova página em um caminho que o diabo já decretou. É o fim. Deus está entrando no negócio e está dizendo: eu estou te guardando. Não dá para voltar para Jerusalém. A ideia era essa. Porque Jerusalém, o que se soa na memória é o sofrimento. Não dá para ficar em Jerusalém. Para cá não volto mais. Por quê? Porque há muitas perdas. Tem certos tipos de confronto que pessoas acham melhor fugir do que enfrentar. Verdade. Então o que faz? Vamos fugir, sai daqui. Ficar não dá mais. Pra cá não volto mais. Fizeram uma linha. Tô indo embora. Vou também. E Jesus falou que isso é só uma fase. É necessário. Fica, já passa. Só que nós queremos saber do nosso bem-estar emocional. Para nós, seres humanos, para nós, tem coisas que a gente não quer tolerar. Jesus, se Ele disse, vai acontecer coisas que você não vai gostar, mas é necessário que coisas aconteçam sem você gostar mesmo, para que eu possa te honrar muito mais. Só que a ansiedade toma conta, as impulsões provocam-nos a sair do lugar. Não vou ficar, vou ficar. O diabo assiste a lista derrotados. Conseguir fazer com que ele desistisse de continuar. Consegui com a seta, com as minhas informações que chegou na mente dele, desceu para o coração e fez com que ele tomasse uma posição, saísse, mas não continuasse. Então ele saiu. Aí Jesus, que está sobre tudo e sobre todos, Ele está vendo, como diz a expressão de Deus, sobre um povo, um grão de areia do mar, 2 grãozinhos caminhando, sentido a Emaús, em meio a uma grande multidão e um globo terráqueo. Deus olhou e disse: vou caminhar com eles. Estou sentindo Deus aqui. Vou caminhar com eles. Há uma voz que desacredita de você. Jeová está dizendo: estou caminhando contigo. Tu é pequeno em meio a esta imensidão, mas eu caminho com você. Tu é pequeno em meio a este globo terráqueo, mas você não sabe o tanto que eu te amo. Eu caminho contigo, eu te dou um livramento, eu guardo a tua vida. Não importa o quanto você vai andar, eu vou caminhar contigo, porque eu tenho algo a fazer sobre a sua vida. No partir do pão, eles reconheceu. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pareceu estar tudo perdido.
perdido. Muitas situações parecem não ter retorno mais. Saiu envergonhado, não tem como mais voltar. Saiu abalado, não tem como mais retornar. Saiu constrangido, não tem como mais voltar lá. Só que Jesus senta com eles. Olha, o pão está comigo, meu filho. Você atravessou por toda essa temporada, mas ainda eu te ministro bênção. Não entendi. Então o constrangimento não matou. Não matou. A humilhação, a vexação não matou. Não matou. O que era para te prejudicar, então não prejudicou. Não prejudicou. Ao contrário, isso te fortaleceu. Como assim? Se alimenta, se alimenta, porque do lugar da humilhação, você saiu humilhado, saiu chorando, enxuga a lágrima. Você viu? Eu vivo, ressuscitei. Enxugue as lágrimas e volte sorrindo para aqueles que te viram chorar. Para aqueles que te viram ser humilhada, Deus está projetando um cântico novo sobre a tua história. Para aqueles que te viram, levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Para aqueles que acreditou que aquele dia em que você chorou, que aquele dia em que você foi caluniado, que aquele dia que você foi completamente humilhado por alguém, constrangido por alguém, era o dia da tua derrota. Deus está dizendo: isso não te matou. Olha as minhas mãos estendidas sobre a tua vida, dizendo: eu estou com você, caminhando com você. Se Deus caminha com você, o constrangimento é muito pequeno. Teu Deus é grande, promessa é maior. O poderoso de Israel vai realizar uma obra extraordinária sobre a sua vida. Se coloque de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estou sentindo Deus aqui. Tu és fiel, meu Pai. Estou sentindo Deus aqui. Aleluia, glória a Deus. O constrangimento não vai te matar. Aleluia. Os risos daqueles que viram as coisas dar errado na tua vida não vai paralisar o projeto que Deus já ordenou sobre a tua história. Deus escreveu uma história sobre a tua vida. É por isso que Ele caminha contigo em meio a esta preocupação. É por isso que Ele caminha contigo em meio a essa dificuldade. É por isso que Ele caminha contigo em meio a essas tempestades que você tem vivido. É porque Ele escreveu a sua história. E a história que Ele escreve, ninguém anula. A história que Ele escreve, ninguém rasga. A história que Ele escreve, ninguém valida. Louvado seja o teu nome. Louvado seja teu nome. Saiu de cabeça baixa, os passos curtos. Mas para voltar, vai voltar correndo e sendo levado pelo Espírito. Porque Deus está fazendo algo novo. Alguém vai perguntar o que ele está fazendo aqui. Alguém vai perguntar o que ela está fazendo aqui. Eu fiz de tudo para ela fugir. O inimigo vai falar: não volta, não volta, não volta. Entrou para casa, fechou a porta. O inimigo não sabe da tua intimidade, a tua intimidade com Deus. Deus falou contigo, Deus se revelou para você. Acha que quando você abrir a porta da tua casa, tu vai
vai sair da mesma forma como você entrou, de cabeça baixa, humilhada e ainda remoendo a tristeza de experiências que você viveu. Não! Você vai abrir, vai pegar naquela maçaneta, vai abrir a porta, eu vou para o culto, eu vou adorar. Vou para Jerusalém, não vou ficar em casa, porque Deus já falou comigo que é Ele que está na frente da batalha, é Ele que está na direção da minha vida, Ele tem promessa sobre a minha vida. E conheça Satanás, porque você queria me ver prostrado, mas eu vou adorar, eu vou glorificar, eu acredito na promessa que o Senhor tem sobre a história da minha vida. Oh, Espírito. Tem alguém que recebe comigo essa palavra? Eu vou convidar, porque eu quero orar contigo. Os processos não te parou, as crises não te parou, as variações de emoções não te parou. Oh, quantas coisas você passou, e olha você em Jerusalém. Olha você em Jerusalém. Quantos motivos teve para parar com tudo? Tem hora que pensou, veio na mente, tá difícil. Só que ele bradou no coração. Quando ele aquece o coração, o fogo continua ardendo continuamente. E o altar não tem falta de fogo. Quero convidar você a sair do teu lugar para me ministrar uma palavra de oração. E na sequência eu devolvo o microfone. Por favor, eu quero orar contigo. Você que toma posse desta palavra, saia do teu lugar em nome de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus ela fala. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia, aleluia. Pode encostar mais para frente, por favor, pode encostar, fique à vontade, está na casa do Pai. Os levitas, sabe aquele hino assim, olha.